Fala pessoal, muito boa tarde. 5 horas 29, 5 e meia agora da tarde do dia 21 de março de 2026. E como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, o sábado foi puxado, foi bem puxado, graças a Deus. E vamos combinar que foi um dia feliz e legal. Por que eu falo isso? Porque enquanto professor de Direito eu tenho que ministrar aula e ministramos, tivemos que ministrar e fizemos. E vida que segue, desde as 7h45 ministrando aula hoje, depois das 7h45 até quase 10h30, depois da 1h30, na verdade, eu comecei da 1h30 até 4 da tarde, e agora, graças a Deus, em paz, tranquilo. E aí vocês vão dizer, mas não é fazer nada? Sim, agora, quando a gente fica velho, a gente entende que não precisa muita coisa do tipo, não precisa, sei lá, sair pra cá, pra lá, pra cá. Isso eu falo porque, por exemplo, lá no início dos anos 2002, eu estava começando um namoro na época com Diógenes, e aí todo fim de semana a gente saía, durante a semana a gente se falava pela internet, ou a gente se falava por telefone, e no fim de semana a gente se via sempre de sábado e domingo, que ainda era meio puxado o dia, mas era legal, era muito legal, valeu cada segundo, mas aí eu aprendi muita coisa, aprendi com o tempo e aprendi a ser eu, aprendi a não me preocupar com o que os outros pensam sobre mim, e é isso que me faz continuar. Hoje, como advogado formado, como bacharel em Direito formado, advogado feito, teólogo, bacharel em odonto, sou especialista e mestre em Direito, a gente vai amadurecendo na verdade, não é amadurecendo. Existe o verbo madurar, mas eu prefiro amadurecer, que é bem mais, tem mais a ver comigo. Eu amadureci muito e entendi muito. E é o que eu falo, assim, o fato de eu gostar de homem me fez diferente um pouco da vida nesse sentido. Por quê? Porque eu nunca me preocupei muito, assim, com putaria, mas acabei caindo na putaria por muitas vezes, até um pouquinho antes de namorar o Jorge, isso lá em 2002, quando comecei em 2000, mais ou menos 2001. Em 2000 eu estava ainda com o Fábio, meu primeiro namorado homem. Hoje o Fábio já está do outro lado da vida. E vamos combinar, eu aprendi muito e percebi que a vida é feita de escolhas. E hoje eu sei que a putaria não faz parte de mim, não que fizesse antes, tá? Mas hoje menos ainda. Hoje é uma coisa, sei lá, uma coisa bem tranquila, bem em paz, bem sossegada. Aliás, quando eu falo hoje é de pelo menos uns 12 anos. E falo também porque, por exemplo, ontem eu recebi o mensagem que morreu o pai da Naira. Naira foi muito minha amiga na época da adolescência. Não pude ir no velório do pai dela hoje, porque de manhã eu estava ministrando aula, não tinha jeito. E, enfim, aí a gente vê que o tempo vai passando. E, aliás, na época eu estava namorando o Ivan. Se eu bem me lembro, estava namorando com o Ivan quando a gente foi para Santana do Parnaíba assistir a Paixão de Cristo. Muito legal, o seu Antônio conseguiu os convites para todo mundo e a gente foi legal, bons tempos. Bom, que Deus o tenha. Bom, falei de uma coisa, mudei para outra, viajei, voltei, mas estou aqui. Agora estou aqui de boa assistindo TV, descansando. Daqui a pouco eu tenho que ir lá para o estúdio do Drops Jurídico. Assim, ser dono de rádio, ainda que web rádio, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas é legal. Em breve volta o meu programa ao vivo. É que agora eu estou começando a entrar nos eixos, nos horários e tudo. E estou percebendo que a vida
tem condições de ser boa, ser tranquila, mesmo assim puxada, mas tudo bem. E que mais? E assim, percebi muita coisa, aliás, como postei também outro dia não, se não me engano foi anteontem, que eu digitei um texto, não me lembro se eu já postei ontem ou anteontem, mas enfim, falava assim, basicamente, a gente não ama a pessoa, a gente ama às vezes a imagem que a gente faz das pessoas. Isso eu falo, por exemplo, por conta, que nem primeiro dos caras lá da academia, quando eu quase deixei meus valores irem por água abaixo, e agora assim, não, peraí, desculpa, acabei perdendo o fio da meada, mas enfim, assim, eu estava falando do post do blog. A gente acaba criando imagens, que nem eu falava dos caras da academia, que eu quase deixei meus valores irem acima, ou melhor, irem abaixo do que eu penso, e deixar a vontade ir acima de tudo. E não é assim, sinceramente não é assim. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim buscar alguém que queira viver o mesmo que eu. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia, e desde anteontem, quando eu escrevi o texto e depois postei, eu percebi que a gente ama, às vezes, a ideia que a gente faz da pessoa, e não a pessoa propriamente. E isso acaba criando ideias que não tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E por isso que eu falo, eu nunca fui da putaria, eu sempre fui do lado sério, da coisa séria, e continuo querendo coisa séria. Estou de boa, tranquilo, feliz e em paz comigo mesmo. E que mais? E enfim, aí eu tô aqui agora, resolvi vir para falar um pouco, enquanto eu assisto um pouco de TV. Minha mãe tá lá embaixo, a gente mora em Sobrado, então ela fica mais lá embaixo no quarto, então eu venho aqui para cima no ou melhor, ela fica lá embaixo na sala, eu venho aqui em cima pro quarto e descansando um pouquinho. É a vida que segue. E o que temos para amanhã? Amanhã não vou na missa, não vou em missa nenhuma, não é nem por nada, que amanhã eu estarei em outro ponto, em outro lugar, depois eu conto, não vou falar agora para não dar margem de interpretação. E vou, mas volto, e aí não vou na missa, amanhã eu não vou em missa aqui não. E vou acertar também alguns eixos da comunidade cristã Voz e Fé, que está criada, está feita, está montada, está realizada, e vida que segue. E é isso. E agora, logo mais tem aqui na frente de casa, tem, por falta de um centro de Umbanda, tem dois. Isso que é esquisito. Bem na frente, ou quase vai na frente de casa, tem um que fica em cima de uma loja, e tem outro que fica numa loja embaixo aqui, bem do lado, assim, é vizinho, literalmente vizinho, cada um de um jeito. E hoje vai ter bagunça, mas é a vida. Por que eu falo bagunça? Porque eles vão fazer festa, tem festa aí, tem um monte de coisa, não tem só a reunião deles, a reunião é reunião, tem bagunça, eles estão preparando festa mesmo, alguma coisa forte, vai saber. Bom, e por que eu falo isso? Porque aqui no meu bairro é difícil um dia que a gente tenha tranquilidade, paz, digo silêncio total e absoluto. Mas tudo bem, eu vou lá pro estúdio agora da Drops, daqui a pouco 6h30 eu vou para lá e fico lá até umas 8h30, 9 horas, volto, e aí amanhã tem que sair logo cedo, vou sair logo cedo de manhã, que vai vir inclusive vem a prima da minha mãe com o marido, amigo, companheiro dela, sei lá. Aí eles querem ir numa igreja um tanto distante daqui de casa, não vou dizer onde, mas depois eu falo, vou postar depois, e enfim.
E acho que só, tecnicamente só. Hoje eu não vou falar de sentimento, não vou falar de amor, nem de nada, até porque hoje o dia foi mais mesmo de direito, mais direito do que sentimento. Porque eu falo isso justamente porque hoje o que fizemos, digo eu e os meus alunos, foi aulas. Aulas, aulas, aulas e mais aulas, graças a Deus. E, aliás, o material de apoio dos meninos, para você que é meu aluno, minha aluna, me ouve aqui, vai para o site lá do curso agora segunda-feira. Segunda-feira de manhã vai estar postado lá. E é isso. No mais, é isso. Espero que vocês tenham aí um sábado abençoado, estejam tendo um sábado abençoado e tenham aí um domingo também repleto de luz e de paz. E amanhã não verei, nem terei a chance de ter a ideia de será que o Natan vai na missa, não vai, até porque eu não vou e também se vai, ele que seja feliz, que faça o melhor possível, e eu vou à missa na outra semana, tecnicamente isso. Bom, é isso por enquanto, minha gente, um beijo carinhoso a todos vocês. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Gratidão a vocês todos porque sempre estão comigo. E aí a gente se fala se Deus quiser. Beleza? Até mais, gente.